Viajar sempre fez parte da natureza humana. O ser humano sempre quis sair de sua terra, conhecer outros povos, outros lugares, outras culturas. E hoje, com o auxílio dos programas de viagem pela internet e também na TV, a gente pode conhecer vários lugares sem sair mesmo do nosso sofá. Isso é o que acontece também no programa Bruna Por Aí, apresentado por Bruna Gaspar, aqui na TV Resende Web. Hoje você conhece um pouquinho mais da Bruna e das aventuras que ela compartilha conosco. O programa Vilarejo hoje te leva a fazer uma grande viagem, né? A gente conversa com ela, professora e apresentadora Bruna Gaspar, dona do programa Bruna Por Aí, aqui na TV Resende Web. A nossa entrevistada, que gosta tanto de viagem, vai partilhar um pouquinho como que surgiu essa paixão e também como que é essa experiência de partilhar conosco as suas aventuras por esse mundão afora. Bruna, seja muito bem-vinda ao nosso programa Vilarejo. É uma alegria ter você aqui com a gente e já gostaria de iniciar perguntando para você, né? Por que essa paixão por viagem? Primeiramente, obrigado pelo convite, o prazer é todo meu em participar aqui do Vilarejo. E a paixão por viagem, eu digo que até que vem de família, assim. Eu falo que a minha avó fala que eu puxei para ela, que ela brinca que ela tem sangue cigano, ela gosta muito de andar até hoje, ela já está com 83 anos, e se você chama ela para andar, é com ela mesmo, para onde você for. Então ela sempre brinca que eu puxei para ela. Mas pensando também assim em parte de criação mesmo, se eu for pensar lá de quando eu era criança, do meu pai, ele era jovem quando eu nasci e ele gostava também de ir. Eu lembro muito de ir pro Carmo acampar, a gente acampava em caminhão, dentro de caminhão, em barraca, às vezes dormia no carro, sabe? Isso tem muito assim na minha memória, essa parte mais de aventureira que eu acho que eu tenho um pouco também. Ia muito pra usina na época, a gente entrava na usina, me levava pra praça de esporte. Então eu acho que foi de criança mesmo assim, tanto da avó, tanto do pai, de levar para os lugares. Minha mãe também gostava muito de ir e sempre estava tendo essas experiências assim. E depois eu gostava muito de ir pra praia e sempre ficava na cabeça do meu pai e da minha mãe. Esse ano a gente vai, esse ano a gente vai. Não esperava, não via a hora de chegar janeiro, que era sempre nas férias escolares, de ir pra praia. E aí eu fui crescendo e sempre era o mesmo lugar. Só que aí eu senti a necessidade comecei a perceber que não era só praia, que tinha outras coisas, né? A gente vai vendo que o mundo é muito grande, na escola vai vendo que tem muito lugar para conhecer. E aí eu comecei a namorar também, meu namorado também gostava de praia e tudo mais, e a gente decidiu ir pro Chile, conhecer a neve, que aí foi a primeira coisa totalmente diferente do que eu já era acostumada. E aí nós falamos, não, vamos pro Chile, nós mesmos vamos arrumar, nunca tinha andado de avião e nunca tinha saído do país, era só por perto mesmo de carro. E aí a gente arrumou tudo, decidiu, na época ainda a internet não era tão igual agora, mas conseguimos. Aí depois dessa viagem do Chile, que eu vi que era isso mesmo, que eu gostava, que eu gostei muito de conhecer, porque viajar pra mim sempre proporciona novas descobertas. Então eu acho que é isso que faz eu ter tanto prazer assim por viajar. Eu sempre abro a mente nas viagens, nas vivências, e assim, eu sempre vou formando uma bagagem pessoal com um pouquinho de cada lugar, de cada momento, sabe? De cada pessoa que eu conheço na viagem. Eu vejo que eu aprendo muito, eu vejo que a gente tem muito que aprender, que a gente é um pedacinho de luz nesse mundo gigante. Então é aí que surgiu essa paixão mesmo, assim. Sempre que eu vou no lugar, eu já tô voltando, pensando em qual que eu vou de novo. E foi aí que surgiu a paixão mesmo por viajar. Sim. E eu acho que interessante porque parece que cada pessoa, mesmo visitando os mesmos lugares, às vezes fazendo as mesmas experiências, quase que tem percepções muito diferentes, né? E no programa Bruna Por Aí a gente percebe
que você tem um olhar muito diferenciado, que chama muita atenção e parece que a gente viaja com você, né? A gente vai junto com você. E como que foi esse processo de tornar um hobby, né, que você gosta de fazer, tudo, em algo que você gostaria de... Você tornou possível de compartilhar com as pessoas com o programa. Como que foi isso? Então, eu já postava nas minhas redes sociais. Sempre foi uma coisa que, na época, mais Facebook, que era mais focado no Facebook, eu fazia os álbuns de viagem. E aí, sempre tinha gente curiosa com alguma coisa. Sempre alguém pedia ajuda quando ia para algum lugar, perguntava se era difícil chegar naquele lugar, se era caro. Sempre tinha gente perguntando. E aí eu percebi que as pessoas tinham um interesse grande nessa parte. E depois, quando migrei mais para o Instagram assim, também, foi maior ainda, de pessoas até de outras cidades também, que tinham esse interesse. Então eu percebi que eu podia agregar também e mostrar para as pessoas que a maioria das perguntas é sobre valor. Se é caro, porque tem muita gente que acha que é uma realidade muito distante. Pode ser, né? Mas também existe um outro ponto assim que dá para equilibrar e é possível conhecer. Então eu percebi que eu podia incentivar a gente que tinha vontade e achava que não era possível e ajudar a gente que às vezes queria, mas precisava economizar, dando dica. E quando eu fui na entrevista com o Luiz, no Toró de Parpite, aí ele fez o convite. Na época eu fiquei um pouco resistente, porque por mais que eu apresente o programa e tudo mais, eu sou tímida, assim, em falar e tenho muita vergonha. Melhorei bastante, mas ainda tenho. E primeiro eu fiquei um pouco resistente, mas depois é uma coisa que eu gosto de falar, eu tenho prazer em ajudar quando as pessoas falam que foi em algum lugar e agradece que deu tudo certo, que teve boas dicas e tudo mais, eu fico muito satisfeita, assim, é gratificante. Então, eu resolvi fazer o programa depois da entrevista e tem dado certo até hoje. E o que eu puder ajudar, assim, todo mundo que me pergunta, até fica aqui quem quiser. Às vezes eu demoro, viu, responder. Já aviso que às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. É só ter paciência e me cobrar, às vezes fica perdido lá a mensagem. Mas eu sempre gosto de, o que eu puder, o que eu souber, eu gosto de estar ajudando. Sim. Eu já vi alguns programas seus e alguns, inclusive, falando de Nova Resende, né? Eu ando muito pelas estradas rurais, né? Então, tive a oportunidade de conhecer alguns pontos e eu percebo muito até potencial turístico, né? Aqui, principalmente do ecoturismo. Eu digo que algumas vezes, quando eu estou indo para algumas comunidades, eu vejo alguns vales, assim, sabe? E fico imaginando, né, fazer uma caminhada ao pôr do sol, né? Tem o famoso amanhecer na Ibituruna, né? Tem agora a trilha, né, Lobo-Guará. E acho que esses lugares são muito encantadores, né? E você que já viajou para muitos outros, né? Você consegue ter essa mesma percepção, assim, do quanto Nova Resende poderia explorar, né, valorizar essa dimensão do turismo aqui? Sim, eu vejo que tem um potencial muito grande aqui em Nova Resende, e agora ainda mais, que eu acho que o pessoal começou a ter um olhar mais específico para a área do turismo aqui e melhorou muito, né? Igual a usina, que estava parado praticamente, o pessoal voltou aí. A pandemia também, que eu acho que fez com que esse olhar fosse mudado, porque muitas pessoas estavam só em casa e aí fazer coisa mais ao ar livre. E aí acho que com isso tem se mostrado assim que tem um potencial, acho que vai ter ainda mais. Mas aí a gente tem o Desbravando a Região justamente por isso, porque muitas vezes eu gosto muito de conhecer outros países, outros lugares aqui do Brasil, mas eu também gosto de conhecer a região da gente, que muitas vezes a gente conhece lugar longe e não conhece a própria cidade. E quase toda cidade, praticamente, tem os lugares ali que são turísticos, que dá para passear e que muita gente às vezes não conhece. Então, quando eu falo viajar também, não quer dizer que precisa ir longe para viajar. Sim. Viajar é mais uma... Tá aqui, eu acho, sabe? Quando a gente fala viajar,
Se eu vou ali na trilha, fazer a trilha, um lugar que eu nunca fui, ou até mesmo eu já fui, mas faz tempo que eu não fui, vai ser uma viagem para mim. Igual eu já falei, viajar é descobrir o novo. Então, que seja na própria cidade, que seja em lugar perto, sempre vai ser válido. Eu tenho certeza que alguma coisa, tem gente que é um pouco negativo, né? Não vou naquele lugar não, aquele lugar é ruim. Acho que você tem que ir. Você tem que ir e ter as suas próprias conclusões, assim. Alguma coisa de bom você vai sempre tirar. É claro que nada é só 100% bom, mas eu tenho certeza que mesmo que seja perto, vai voltar com alguma bagagem diferente aí sim. E Nova Resende, pra mim, eu sou apaixonada na Serra da Ibituruna. E agora também lá na usina, sempre que dá, eu tô lá. Eu falo que eu sou, às vezes tem gente que passa lá e eu tô lá e as pessoas falam assim, não, você tá aqui de novo, você não enjoa. Direto eu tô lá, só com o Matheus eu encontrei um monte de vezes lá na Ibituruna. Na Ibituruna não, na usina. Embaixadora da usina. Embaixadora da usina. Ô Bruna, e você estava dizendo, né? Quando a gente sai de casa e faz uma viagem, eu acho que a gente vai com o espírito de querer conhecer tudo. Mas nem sempre as coisas dão muito certo, né? E às vezes a pessoa imagina que passar um perrenguinho pode quase que estragar a viagem inteira. Teve já algum perrengue que você passou que foi engraçado, que marcou de alguma forma essa sua rotina de viagens? Tem muitos, inclusive. Eu acho que é difícil, dá pra contar nos dedos a viagem que passa assim, ilesa, sem nenhum perrengue. Muito difícil. Quase todas têm. Alguns menos graves, mais engraçado mesmo, outros mais sérios. Mas o importante é saber que isso, entender que isso não vai atrapalhar. Que quando você vai viajar, você tá vivendo. E no dia a dia a gente encontra situações adversas assim, que a gente tem que saber lidar. Sim. E a gente tem que entender que não vai fazer com que acabe tudo. Vai ter muita coisa boa depois. E por mais que na hora a gente às vezes fica com raiva, às vezes sente mal com alguma coisa assim, depois você vai contar rindo daquilo lá. Então, e vai servir de experiência e aprendizado. Então não é à toa que existe os perrengues. Mas assim, alguma coisa nesse último programa que eu até falei sobre isso, que as pessoas até mandaram pra mim no dia que eu postei no story, não é possível, mas assim, a gente chegou, pegou o Uber do aeroporto pro hotel e a gente foi conversando, que a gente fala muito. E o pessoal tem uma simpatia assim por mineiro, pelo menos aqui no Brasil, quando eles ficam, nossa, mineiro, gente boa demais, e começa a conversar. A gente ficou conversando tanto com o motorista que ele esqueceu que ele tinha que abastecer, que tava acabando a gasolina. De repente, no meio da rodovia, ele só põe a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, eu esqueci de abastecer, a gasolina tá acabando. Aí a gente achou que ele tava brincando, porque ele era bem brincalhão. E na hora a gente olhou um pro outro e falou assim, deve ser brincadeira dele, né? Quando ele, gente, é sério, eu vou ter que encostar aqui e a gente vai ver o que faz, vocês me desculpem. Ele já muito desconcertado, né, preocupado, porque... Só que aí assim, a gente poderia ter ficado com raiva. Muita gente falou assim, vocês não pagaram a corrida. Porque aí os meninos desceram e empurraram o carro até o acostamento para não ter perigo, porque era um lugar com bastante fluxo de carro, assim, que acabou a gasolina. Aí eles ajudaram a empurrar e numa descidinha assim, até ele conseguir encostar num lugar mais seguro para pedir para um amigo dele levar o combustível. E aí a gente levou na brincadeira, sabe? Eu gravei ali os meninos empurrando o carro e ele tava meio desconcertado, mas ele já amenizou assim pro motorista, que ele viu que eles foram ajudar, que a gente tava fazendo graça com aquilo. E aí depois muita gente falou assim, mas vocês não pagaram a corrida? Nossa, meio que levando mais pro lado negativo. Não, a gente levou pro lado de brincadeira mesmo e falou pra ele ficar despreocupado, que tinha dado tudo certo. Aí acabou que foi rápido, resolveu. E aí a gente acha que nunca perde também por levar as coisas com mais leveza. Depois disso, ele encontrou com a gente tava a pé no lugar lá, ele ainda passou do nosso lado, ofereceu de levar a gente sem pagar, levou, sabe? Vou mostrar pra vocês onde é o mercado, onde é aquilo, mostrou tudo. E depois todos os lugares que a gente foi, a gente ligava pra ele que levava. Então, sim, uma coisa que às vezes podia tornar, né, um empecilho, que a gente já tava sem dormir, porque nós chegamos no aeroporto no horário, era 3 da manhã, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos
pagar uma diária inteira para ficar das 3 até 10, não vamos. Aí tinha uma sala lá que tinha umas poltronas, a gente falou, não, vamos dormir aqui mesmo. Eles falaram que podia, a gente pôs as malas lá e passou a noite lá. Então, não tinha dormido uma noite, assim, tão saudável. Sim. Tinha tudo pra estar, né, nervoso, estressado, mas acabou que levou, acho que esse foi o último, o mais recente, assim, de engraçado. Mas já teve muita coisa, assim, que... por exemplo, e até antes da viagem também. Já aconteceu de eu comprar passagem para um mês depois da volta, e na hora que eu vi eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora para resolver isso? Que aí o perrengue já começou até antes de ir. Que mais? Que já tem tantos. Eu falo para você, enquanto você lembra, mais um, eu fiz uma viagem com 2 amigos, né, de Cássia, minha cidade. Eu tenho um amigo que mora no Maranhão e nós fizemos uma viagem até Jericoacoara, de carro. E por alguns trechos, assim, algumas estradas do Nordeste, elas não são muito confortáveis, porque tem muito buraco, tem muito animal na pista, né? E a gente chegou uma hora que a gente já não sabia e tinha muito pouca sinalização. A gente já não sabia para onde que a gente estava indo mais. Sabe quando você perde a localização? Já era 11 horas da noite, a gente não tinha chegado na pousada. Foi batendo um desespero tão grande. Meu Deus, a gente começou a falar assim, bom, vamos ver para onde que o vento leva a gente. A gente conseguiu chegar, ainda bem, mas deu um desespero, né? Porque você viajando de carro, uma estrada que você não conhece, sem internet, né? O GPS não funcionava mais, sinalização muito precária, mas a gente deu risada disso. A gente falou assim, gente, pode ser que a gente fique aqui à noite no carro passando esse perrengue juntos, mas isso vai ser história pra gente contar uma hora ou outra, né? Isso aí também de perder localização nos lugares acontece muito, e igual você tá falando. Tem que pensar, acreditar que vai dar tudo certo no final, né? Sim. Pra tentar não ficar nervoso, né? Até Jericoacoara é um lugar que eu ainda não fui. Vale a pena. Eu vou pegar a dica aí por favor. com você. Mas assim, a gente já pegou, eu falo que a gente já chega no lugar já esperando. O que vai ser? Será que vai acontecer aqui? Mas, por exemplo, no Uruguai, nós pegamos um ciclone. Era uma época, a gente comprou passagem mais em conta e não era verão, era uma época que já era propícia a ter vento forte lá, que lá tem muito, né? E aí, de repente, a gente estava em Punta del Este e era um apartamento inteiro de vidro, assim, na frente. E começou aquela ventania à tarde, que os latões de lixo batendo, e eu já achando que... E eu sou medrosa, assim, sabe? Eu tenho muito medo de andar de avião, as pessoas brincam e falam assim, não é possível. Eu tenho muito. Toda vez que eu entro no avião, eu penso assim, não vou mais, é a última. É a última, eu não quero mais. Tomo remédio, ver se eu durmo e não vejo nada. Aí depois, quando eu volto, a gente fala, não, vou de novo. Mas eu tenho muito medo. E aí o vento começou a ficar cada vez mais forte. E só eu com medo, os outros 3 que estavam com a gente estavam tranquilo ainda. E eu já comecei, gente, não tá normal. Isso não é normal esse vento. Eu nunca vi um vento desse jeito. No Brasil não tá normal. E aí a gente ligou a televisão. Na televisão falando alerta, eu esqueci a cor lá, que era o alerta, que não era pra sair de casa, era pra ficar em casa até passar, que era um ciclone que tava passando pela região, não lembro, mas falou a velocidade que ele tava lá, e aí eu já apavorei mesmo, né? Falei, meu Deus, e com essas coisas tudo de vidro. E a gente tentando fechar, porque começou a ficar tão forte que o vidro, eu falei, vai quebrar esses vidros tudo aqui. Eu procurava, não achava, pelejamos de tudo quanto é jeito pra fechar que tinha uma persiana do lado de fora. E a gente não conseguia. Aí por fim nós descemos, pedimos ajuda lá na portaria. Aí o cara subiu rindo, porque pra comunicar também, porque não fala espanhol nem inglês. Então é tudo meio que no perrengue também, só pra comunicar, já é um perrengue. Mas aí por fim ele entendeu e subiu. Aí ele chegou lá, tinha um controlinho do lado, era elétrico, a gente tentando puxar, nossa, um tempo de estragar. E aí conseguiu, fechou, mas mesmo assim foi a noite inteira. Depois, no outro dia, tinha areia, tinha água, que era bem linda, era em frente ao mar ainda. Eu falava assim, meu Deus, se descesse vendão de tsunami, já Pelo começava, amor de Deus. ficava aquele negócio. Mas aí
passou tudo, deu tudo certo, mas na hora, assim, foi um dos maiores medos, assim, que a gente passou. Mas também já, o nosso carro já estragou no deserto do Atacama, para ir para Bolívia, para o Salar de Uyuni. A gente passou 4 dias num carro com o motorista era tudo, ele era guia, ele era cozinheiro, ele era tudo. E aí o carro estragou, no meio do nada lá, porque não é nada mesmo nessa estrada, não tem, até as hospedagens já são lugares específicos assim, não tem nem energia, você passa alguns dias até sem banho, só se você quiser tomar um banho super gelado no frio, porque é muito frio. E aí o carro estragou ali e a gente só ficava pensando assim, meu Deus, o que nós vamos fazer? Se não vier ninguém para socorrer, porque ele falou assim que tinha que esperar, vinha algum outro carro para dar socorro, que ele não conseguia mais resolver. E aí já dá aquela apavorada ali, você tem que passar a noite, aí você começa a lembrar de história. Nossa, teve uma vez em tal lugar que não sei quantas pessoas morreram dentro do carro, porque... Aí você já fica, mas aí também é a mesma coisa. É acreditar que tudo vai dar certo no final, torcer para aparecer alguém, aí na hora que viu de longe apontando um carro, já é aquela comemoração, agora vai dar certo. Mas aí também deu tudo certo, já perdemos o trem não. Saímos na estação errada de um trem, a gente estava em 8 pessoas. E aí era um nome muito parecido, a estação que a gente tinha que descer com a que a gente desceu. E aí fizemos uma fila para sair, só que era uma parada muito rápida. E deu tempo só da minha amiga Amanda, que estava na minha frente, e eu descer. Nós duas descemos, a porta do trem fechou. E nós planejava para abrir a porta, não abria. E nós não sabíamos se nós tínhamos descido errado até então, ou se os que ficaram lá dentro, que ficaram dentro errado, né? E eles batiam lá o botãozinho para ver só que não tinha como fazer nada, não parava, não abria a porta. Aí ficou até engraçado, eles dentro do trem sem saber nada se estava certo. E nós só vendo eles passar lá, eu já dentro assim, o que nós vamos fazer agora? 2 para fora e 6 dentro do trem. Aí nós já descemos correndo e sem conseguir comunicar direito também, não tinha dinheiro, acho que até nós tava com cartão, mas para comprar o bilhete do ônibus, que aí era uma estação meio no meio do nada também, nós tivemos que descer uma escada para ver se tinha alguma cidade, alguma coisa perto, e aí achou uma mulher, a sorte é que a gente encontra muita pessoa boa também por onde vai. E aí ela tentou ligar para saber que tempo que a gente tinha para tentar chegar na próxima estação que era certa, que nós descobrimos que nós duas que descemos na errada. E aí ela ligou e viu o horário que era, pagou pra gente a passagem do ônibus, explicou certinho isso tudo também, não sei nem como que a gente entendia, o que tava falando, mas entendia. A linguagem da boa vontade, né? É isso mesmo. E aí ela explicou, falou o tempo que a gente tinha, onde que a gente tinha que descer. Aí ela entrou com a gente no ônibus. Ela entrou com a gente e foi até o lugar, vocês vão descer aqui, vão pra tal lugar, assim. E a gente com mala grande, de rodinha, nas costas. E vamos correr, foi a conta, sabe? Assim, nós corremos, chegamos lá. E aí eu só mandei mensagem pro pessoal que tava, falei assim, se a gente não conseguir chegar a tempo, vocês vão que a gente se vira antes 2 aqui perdidas do que 8. Então vocês vão, pode ficar tranquilo que nós estamos com cartão, chegar lá nós chega. A gente tava ia descer em Veneza. Isso foi, acho que Bolonha, alguma coisa assim que chamava o lugar que a gente desceu errado. Aí nós chegamos, o trem estava aberto aqui, de longe deu pra ver ele sentado no banco lá na frente. Eles ainda estavam fora do trem, eu já tinha falado que eles podiam ir. Aí depois eles falaram que não, que se nós não chegássemos, eles não iam. Mas aí foi a conta da gente olhar, eu só gritei o nome deles assim, fiz assim, nós entramos, a porta fechou. Foi a conta da gente entrar, a porta fechou. E aí deu tempo, assim, deu tudo certo, não precisou de comprar mais nada. Mas graças à mulher que a gente encontrou que ajudou, senão não tinha dado, porque a gente ia ficar perdido até sem saber pra onde ir. E também depois virou uma história assim pra contar e rir de tudo. Na hora foi apavorante, mas... Eu acho que a gente se surpreende também, né? Porque às vezes a gente cria uma relação, principalmente quando a gente sai da nossa cidade, né? Que muitas pessoas, que parece que quase todo mundo que você vai encontrar num outro país ou numa cidade maior, é todo mundo meio que inimigo, né? Mas existem pessoas que são super generosas, né? E que vão ter atitudes, assim como vocês tiveram com o motorista de Uber, né?
ela também foi super generosa com vocês, né? Foi, sim. Eu falo muito isso também quando a gente viaja, que a gente sabe que tem muita maldade, que tem muita coisa ruim, sim. Mas graças a Deus, assim, eu vejo que a bondade é maior, sabe? Eu vejo que... E a gente tem que sempre acreditar também que... Pensar positivo em relação à pessoa. Porque aí eu penso que o que você faz de bom, você recebe de bom. Então, dá certo. E claro que a gente tem que ter cautela também, que às vezes eu falo que, né, tudo tranquilo, sossegado, vai encontrar muita gente boa. Sempre tem que ter uma cautela, sim, porque a gente nunca sabe, né? Mas sempre tem gente que está disposto a ajudar. Bruno, vou colocar você agora acho que numa situação difícil. Você conseguiria pensar 3 lugares que você já visitou que te marcaram muito? Nossa, é difícil mesmo, porque se eu for listar aqui tem muito mais de 3. E sempre me perguntam também, sabe? E cada vez que me perguntam parece que eu falo lugar diferente. Eu acho que as pessoas devem pensar assim, nossa, mas talvez ela falou um lugar, agora ela falou outro. Mas é que a visão da gente também muda, sabe? Sim. Às vezes, e eu vou em outros lugares e aí às vezes vai trocando também. Mas em questão de natureza, sim, de paisagem, eu falo que é o deserto do Atacama, que tem paisagem lá que a gente ficava assim, tinha vulcão, a gente subiu um vulcão de 6 mil metros de altura e assim, foto não dá pra descrever, vídeo não dá pra descrever o tanto que é a imensidão e tudo mais, sabe? E não só o vulcão, mas a paisagem geral de lá. Então, de paisagem, eu acredito que é o deserto do Atacama. Agora, sim, uma viagem que marcou, que fez voltar com mais empatia, que assim, me tornou um ser humano melhor mesmo, foi pra África. Sim. A África e o Peru também. Foram os lugares, assim, de energia, e de voltar com aprendizado, com uma bagagem muito grande, foi o Peru e a África. Então, eu acho que eu listaria esses 3, assim, agora hoje. Ótimo. Bom, Bruna, muito obrigado. Muito bom poder conversar um pouquinho com você, conhecer um pouquinho da sua história, né? E ver você falando com tanta paixão, né? Dá vontade de fazer as malas e sair pelo mundo também, né? A intenção é essa mesmo. Incentivar todo mundo a viajar bastante. Bom, muito obrigado, viu? Obrigado você. E hoje a gente conversou com a Bruna Gaspar, professora e apresentadora do programa Bruna Por Aí, aqui da TV Resende Web. Você acompanha as nossas entrevistas do programa Vilarejo pelo YouTube, também pelo Facebook aqui da TV Resende Web. Até a próxima, a gente se encontra. O homem sempre saiu de sua terra e foi em busca de outros lugares, outras costuras. Exatamente como Bruna Por Aí, aqui da Resende Web TV. O programa Bruna Por Aí... Gravo tudo de novo? Ah, meu Deus, estava indo tão bem. Estava indo tão bem. Você pode trazer tipo uma coisa para falar sobre TV Resende Web, por favor? Aqui da TV Resende Web, apresentado por Bruna Gaspar, professora e também apresentadora. Hoje no programa Vilarejo a gente conhece Sacanagem, né? Os programas de viagem valorizam essa experiência e favorecem para que a gente conheça lugares novos. Isso é o que eu fui enrolando. Os programas de viagem, como Bruna Por Aí, daqui da Resende TV. Ai. Essa emissora, gente. E hoje em dia, nós temos viajado, buscado conhecer outros lugares. E até mesmo podemos fazer essa experiência através dos programas de viagem, que se tornaram... Eu acho que teve um negócio assim, né? Ficou ruim. TV Resende Web. Apoio Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Edmac,
peças e serviços para máquinas agrícolas. Nova Noiva, a loja da Luísa. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. Z Comunicação Visual, criando ótimas impressões. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas. Rei do Jeans, o barato é um fato. Guerreiro Sucatas, ajudando a população e colaborando com o meio ambiente. Resendenet, internet por fibra ótica. Loja Daval, moda e acessórios.